Bom dia a todos, é um prazer estar aqui com vocês. Meu nome é Henrique, sou um dos fundadores e CEO da Clean Cloud. Eu vou falar aqui um pouco de algumas práticas para você deixar sua nuvem AWS em conformidade com a LGPD. Então, já vou começar aqui. Então, como eu iria começar é falar um pouco sobre a Lei Geral de Proteção de Dados de uma forma mais ampla. Então, quando você fala em LGPD, você tem três grandes pilares. O primeiro deles são os requisitos legais. Acho que foi a primeira coisa que as empresas começaram a olhar e dar a devida atenção. Então, atualização de termos de uso, a questão de cookies, olhar os contratos com os parceiros comerciais, com softwares que usa. Depois, você tem toda uma parte que é, vamos dizer, o meio do caminho, que é o mapeamento de dados, processos de treinamento, que é uma parte muito custosa, muito difícil de ser feita, muito trabalhosa. E, por fim, a tecnologia. A tecnologia, a gente gosta de dividir aqui em dois grandes lados. Você tem, por um lado, a tecnologia do software. Então, é o ERP que você usa, o CRM que você usa. Então, e aqui vai ser uma relação de confiança. Você vai escolher aquele parceiro que tenha os requisitos que a sua empresa, que a sua organização exige de segurança e compliance. E vai estar lá tudo no contrato. Eventualmente, você vai fazer um vendor risk assessment, vai descer, tá ok, mas no fim do dia é uma relação de confiança. A segunda parte é a parte da sua infraestrutura. Onde estão os seus dados? Onde estão sendo tratados os dados dos seus clientes, dos seus parceiros comerciais? E é exatamente aqui que a gente vai focar essa conversa de hoje. E por que a gente vai focar aqui? Porque é onde a gente tem mais esse problema. Então, quando você fala da infraestrutura e particularmente da infraestrutura em nuvem, então nós temos um dado impressionante que em apenas 2 anos, em 2018 e 2019, a má configuração de nuvem custou quase 5 trilhões de dólares para as empresas no mundo todo. Além disso, e aí sempre vem aquela pergunta, estar na nuvem é seguro? Estar na nuvem é super seguro, a gente vai entrar mais a fundo sobre isso, mas o ponto importante, quem traz aqui a Gartner, é que mais de 99% das falhas de segurança em nuvem ocorrem por um erro do usuário. Então, o provedor, a camada do provedor é segura. Só que isso não impede que as empresas tenham problema. E, no caso, cada vazamento de dados, estudos apontam que o custo médio de um vazamento é de 7,8 milhões de dólares. Então, é muito dinheiro envolvido para cada um desses, que chega até essa magnitude que eu falei anteriormente. E, por fim, é o próprio valuation das empresas. Então, vocês aí, empreendedores que têm startups, têm seu próprio negócio, saiu um estudo da TechCrunch que apontou que o valuation médio causado por um vazamento de dados é de 30%. Então, basicamente, eles olharam empresas que estavam em processos de captação e, durante esse processo, teve um vazamento e esse foi o haircut. Essa foi a redução que elas sofreram no valor da empresa no mercado. E aí, quando a gente vai falar de segurança em nuvem, o primeiro ponto que tem que ficar muito claro é o modelo de responsabilidade compartilhada. E aqui eu trago o modelo de responsabilidade compartilhada da AWS. Então, o que você tem? Por um lado, o provedor, né? Então, a AWS, ela é responsável por toda a camada de infraestrutura. Então, todo o hardware, as zonas de disponibilidade, as regiões, tudo a responsabilidade é dela. Ou seja, a diferença de você ter um data center e você estar na nuvem é que metade ou grande parte do trabalho de conformidade alguém já vai estar fazendo. Esse alguém, no caso, a AWS. E ele vai estar fazendo seguindo as melhores práticas, e ele vai estar fazendo com uma tecnologia de primeiro mundo usada por empresas no globo todo. Só que a segunda parte, que é a parte do que se usa na nuvem, a segurança na nuvem, que são as configurações, isso a responsabilidade é do cliente. Então, estar na nuvem sim é seguro, porque o provedor ele traz toda essa camada de hardware, todo certificado, mas não impede, não reduz que o usuário também deva cuidar de uma certa parte. E aí, quando a gente vem para essa primeira parte, é aquilo que eu falei, né? A limitação da responsabilidade da AWS
e ela é responsável pela infraestrutura. E quando a gente fala em certificações, são literalmente dezenas de certificações que a AWS possui. Então, nós temos desde regulações locais de alguns países, benchmarks e frameworks internacionais, vocês devem reconhecer NIST, PCI, CIS e o GDPR. Aí vem aquela dúvida, se a AWS ela tem o PCI, se ela tem o GDPR, eu estou em conformidade? Não. Isso quer dizer que a AWS ela tem todas as ferramentas para que você esteja. Quer dizer que a camada de infraestrutura, a parte que ela é a responsável no modelo de responsabilidade, está toda certificada, tem todos esses ISOs aqui que a gente aponta, e eles têm todos os serviços necessários para que você esteja, mas tem uma parte que o usuário tem que fazer, uma parte disso. E é exatamente a segunda parte, modelo de responsabilidade compartilhada. E aí sempre vem a pergunta, mas por que a AWS não faz? Porque o uso da nuvem depende muito da sua empresa. Não é todo dado que você quer ou precisa encriptar. Não é toda porta que você pode fechar. Se você tem uma chamada de API, algumas portas têm que estar abertas. Se a AWS tomar uma medida de fechar todas as portas de todos os seus serviços, você vai ter um problema sério de negócio. Então, aqui entra a tecnologia do provedor, a tecnologia da AWS por trás, trazendo diversos serviços, mas principalmente o input do cliente sobre seu negócio. E aí ele vai aplicar de acordo com a sua regra. Vai aplicar ou não o MFA, vai aplicar ou não a gestão de usuários pelo IAM e por aí vai. E aqui, um último destaque é que os dados de cliente são apontados lá em cima, com a parte que é responsabilidade do cliente, ele tem que ficar atento a isso. E é exatamente isso, né? O usuário sendo responsável por tudo que ele usa na nuvem. E aí, quero trazer agora para a LGPD. Na LGPD, no início da lei, ela traz alguns princípios. E de forma alguma ela fala computação em nuvem, provedor, firewall, encriptação. Então, a gente tem que olhar um pouco a fundo para trazer o que são esses princípios, como esses princípios estão na lei e como eles se aplicam a um ambiente em nuvem como aqui o da AWS. Então, o primeiro princípio que eu vou trazer aqui, então lembrando, os princípios vão ser a base para fazer toda a legislação, então todos os artigos, eles de certa forma vão estar conectados aqui, é o princípio da segurança. O que ele fala? Que o usuário, né, o dono dos dados, ele deve proteger o acesso não autorizado de situações acidentais ou ilícitas que possam gerar perda, alteração nos dados. O que isso quer dizer no nosso mundo de cloud? Isso quer dizer que precisa ter uma política adequada de senhas para você ter o acesso, né, o princípio do mínimo acesso. Precisa ter encriptação de dados para você evitar esse acesso não autorizado. Precisa haver também o backup, que é para você não ter a situação ilícita ou acidental de destruição, ou se tiver, você ter ali, em um tempo não muito longo, o dado para ser acessado pela entidade reguladora, pelo seu cliente, por que quer que seja. E aqui não vai se restringir a um serviço específico. Eu não coloquei, isso é só do RDS ou do Redshift. Isso vai ser para todos os bancos de dados. Isso vai ser para todo tipo de armazenamento, dentre tantos outros. O próximo princípio que eu quero trazer é o princípio da prevenção. Então, o portador dos dados, ele deve adotar sempre medidas para prevenir o dano no tratamento dos dados pessoais. Então, não adianta só eu esperar que alguma coisa boa vai acontecer. A legislação, né, o legislador espera que a empresa seja proativa nesse sentido. E aí, o que a gente está fazendo? Como eu vou prevenir a ocorrência de dano? Por exemplo, com a política de portas, com a criação de grupos de segurança, dentre tantos outros. O terceiro princípio que eu quero trazer é o princípio da responsabilização e prestação de contas. Aqui até dá um passo atrás, que um dos princípios do direito civil brasileiro é que uma pessoa nunca pode argumentar desconhecimento da lei para o seu não cumprimento.
Então, a LGPD está aí, a LGPD está em vigor, e o brasileiro, ele tem que saber o que significa, ele tem que adequar suas práticas de acordo com ela. Então, esse último princípio aqui que eu vou trazer hoje, ele vai falar da adoção de medidas eficazes, capazes de comprovar a observância das normas para a proteção de dados pessoais e também a eficácia dessas medidas. Você mostrar, de certa forma, como que isso está sendo de forma... como sua atitude proativa está fazendo com que o seu ambiente seja mais seguro com relação aos dados dos seus usuários. E aí nós estamos falando, por exemplo, de você ter um MFA, um duplo fator de autenticação para o acesso. Você ter um WAF, que vai ser uma proteção adicional. E você ter outros serviços que podem estar ali no AWS Security Hub. Que a AWS, além de prover todos esses serviços que eu comentei até agora, ela também permite a integração de soluções de ISVs, de Independent Software Vendors, no seu ecossistema, para que o usuário tenha aquela proteção que vá atender a sua necessidade específica. E aí, então, tá, uma vez compreendido esses princípios, onde eles entram na lei, né? Então, uma vez que eu compreendi o princípio, então tá, o princípio ele tem uma relação com computação em nuvem. Agora vamos ver na lei aonde está trazendo esses conceitos e aonde nós acreditamos que a LGPD se aplica para um ambiente em nuvem. Então, o primeiro que eu quero trazer é o artigo 46. E aqui a gente destacou alguns pontos dele, que ele fala dos agentes de tratamento. Então, pode ser você como o provedor, o dono dos dados, ou operador dos dados, ele tem que adotar medida de segurança. Então, independente de você ser aquele terceiro que está trabalhando com dado de uma outra empresa, ou você ser o dono, né, do dado do seu cliente, isso vale para os dois casos. Então, essas medidas, elas têm que ser para proteger os dados pessoais de acessos não autorizados e situações acidentais, que está muito em linha com a questão de encriptação de dados, de backup, de gerenciamento de usuários, e você seguir ali o princípio do mínimo acesso. Outro que eu quero trazer é o artigo 48. O artigo 48, ele fala que sempre que tiver um vazamento, o controlador, né, quem estava com o responsável por aquele dado, tem que comunicar à autoridade nacional e ao titular dos dados a ocorrência do incidente. Como você vai poder informar a ocorrência se você não sabe o que está acontecendo? Então, aqui a gente tem questões muito relevantes de logs, de CloudTrail, você saber onde está o dado, em que momento vazou e quais dados vazaram. É você ter, por exemplo, uma opção que tem na AWS, que é você ter o CloudTrail ativado a nível de objeto no Bucket S3. Então, se tiver um vazamento no Bucket S3, você sabe exatamente quais objetos vazaram. Então, são serviços que a AWS provê que vai permitir que você esteja de acordo com esse artigo 48. O próximo que eu quero trazer é o artigo 50, que ele também aplica tanto ao controlador quanto ao operador de dados, que ele deve seguir as normas de segurança e padrões técnicos. Por que eu estou trazendo aqui? É que vocês separaram que até aqui a LGPD, e na lei inteira, ela não fala o que é o correto, até quanto eu devo fazer, minha política de senha, que tamanho ela tem que ser, quantos caracteres. Então ela fala, ó, siga os padrões técnicos, siga o que o mercado classifica como adequado. A nossa visão aqui é muito em linha com os principais benchmarks. Então, um benchmark como o CIS, o Center of Internet Security, ele vai trazer algumas práticas que são amplamente aceitas pelo mercado e que você consegue argumentar. Então, vamos dizer que você tem uma política de senha seguindo aquela do CIS, 14 caracteres, maiúsculo, minúsculo, caractere especial, letra e número. Se você tiver um problema, você tem ali um padrão técnico que você seguiu. É muito mais fácil você argumentar em caso de problema. E é esse o racional que a gente vai usar para qualquer verificação aqui. No parágrafo 2º deste mesmo artigo, ele traz um ponto interessante, que vai entrar também ali na parte das sanções,
que é sempre o controlador ele tem que observar a estrutura, escala de volume da sua escala e volume da sua operação. Ou seja, se eu tenho uma operação, uma empresa que estou começando agora, não tenho muito dados, vai ser um tipo de exigência. Se eu estou numa grande enterprise ou numa empresa de Big Data, que eu tenho volumes gigantescos, terabytes e terabytes de dados, vai ser outra. E aí temos dois incisos aqui dentro, que exige que essas empresas elas tenham um programa de governança e privacidade, e esse programa, no mínimo, ele tem que ter um plano de resposta a incidentes e remediação. Então, a empresa ela tem que ter, pelo menos, saber o que fazer se tiver algum problema. Como isso entra no caso de computação em nuvem? É você saber onde está o dado e você ter esse controle contínuo para você poder fazer a remediação, para você imediatamente poder aplicar no seu ambiente em nuvem tudo aquilo que você precisa para que esse vazamento, esse tipo de vazamento não aconteça de novo. E um último inciso aqui para a gente trazer, que ele fala que deve ser feito um monitoramento contínuo e avaliação periódica. Então, naquele princípio, o último princípio ali que a gente falou, de você fazer a verificação se está melhorando, aqui na lei ela vai trazer de novo. Então, não basta você ter algum ambiente lá, algum serviço usar, mas você também precisa verificar se ele foi implantado corretamente e se ele realmente está trazendo mais segurança para a sua operação de dados, seja como operador, seja como controlador daquele dado. E aí eu quero trazer o segundo ponto, que são as sanções. Lembrando aqui que a LGPD ela foi promulgada há quase 3 anos, e aí tinham 2 anos que chama de vacatio legis, né, que é o período que a lei exige, mas ainda não está em vigor. É um período para as empresas se adequarem. No ano passado, quando ela deveria entrar em vigor em agosto, na época a gente tinha uma discussão, porque tinha algumas medidas provisórias para adiar o início da lei. No fim, as medidas provisórias caíram e a lei passou a valer a partir ali de setembro. A alteração que foi feita é que a lei, uma vez que entrou em vigor, o artigo 52, que trata das sanções, não seria aplicado. Ele seria aplicado só dali a 1 ano que ele entraria em vigor. Um dos motivos disso é que a Agência Nacional de Proteção de Dados, que vai ser a agência reguladora da LGPD, ainda não tinha sido constituída, ainda não tinha seus membros. Isso foi feito ao longo de 2020, do final de 2020, e a partir de agosto de 2021, as sanções administrativas vão valer. Por que administrativa? Porque é um órgão do governo. Sanções judiciais já estão ocorrendo. Salvo engano, o primeiro caso relacionado à LGPD foi um caso da Cyrela, uma multa de R$10 mil, ainda no segundo semestre do ano passado. Então, judicialmente, já pode haver uma multa, mas administrativamente apenas a partir de agosto. Multa administrativa, estamos falando aqui desse artigo do 52. Então, o que ele fala? Que essas sanções administrativas, elas podem ser uma multa simples de 2% do faturamento. Então, não importa quanto você fatura, 2%, mas tem um teto de R$50 milhões por infração. O que significa por infração? Por infração é cada bucket, é um vazamento só. Se eu tenho vazamento de dados em uma nuvem no meu data center, vão ser 2 infrações diferentes? Ainda não sabemos. Então, enquanto não tiverem julgados, enquanto os tribunais não apontarem um direcionamento quanto ao entendimento desse artigo, a gente só pode supor. Mas, de qualquer forma, nós estamos falando aqui de um número super relevante, né? Uma multa extremamente material, especialmente para empresas da indústria, empresas que têm margens menores. Só que a sanção, ela pode não ser só a multa. Ela também implica na publicação da infração. Ou seja, o dano à marca aqui é extremamente relevante. Acho que vocês podem perguntar aí para o diretor de marketing, CMO, ou qualquer pessoa que trabalhe com isso, qual que seria o impacto para os negócios, né? Você, uma vez que vende para um mercado enterprise,
ou tem usuários finais, é um mercado B2C ou B2B2C, isso estar na mídia tem um impacto sério em vendas e, obviamente, ali no valuation e na marca, como a gente falou anteriormente. Além disso, essa multa ela pode evoluir para algumas suspensões. Essa suspensão ela pode ser uma suspensão parcial do funcionamento do banco de dados que teve a infração. Então, vazou meu banco de dados X, aquele banco de dados vai ser suspenso, não importa o que mais tenha lá. Essa suspensão pode evoluir para o tratamento de dados pessoais, então a empresa não poder mais tratar dados pessoais, e aí o entendimento da lei como dados pessoais é super amplo. Então, mesmo que você seja uma empresa B2B, mas você tem o dado do usuário, da persona dentro da empresa, e com aquele dado você identifica essa pessoa, já é considerado um dado pessoal. Então, isso vale para B2B e B2C. B2C é muito mais claro. E ainda pode evoluir para suspensão parcial ou total do exercício relacionado ao tratamento de dados. Isso poderia significar o fim de muitas empresas que o dado é o core. Então, a multa é realmente muito severa. Henrique, mas se eu fizer uma primeira infração, eu vou ter uma proibição total do exercício de tratamento de dados? Provavelmente não. Diria 99% de chance que não. A tendência é que tenha multa e depois esses últimos itens que eu coloquei vão ser para os reincidentes. Então, tive uma multa, não mudou a ação, teve outra maior, não mudou a ação, fez uma suspensão, continuou tendo problema, e aí vai evoluindo, porque do ponto de vista da regulação, se você não tomou a medida para evitar esse tipo de vazamento, você vai perder o direito, né, de tratar com os dados desses usuários. Continuando aqui nesse artigo 52, aí ele vai falar como eu vou chegar nessa multa. E é muito interessante que ele vai sempre analisar as particularidades daquele caso. Então, não é que é 0,5% para a primeira, 1% para a segunda. Caso a caso, vai ser analisado pelo regulador, pelo órgão. Então, dentre esses incisos, esses são todos os requisitos que devem ser usados. Vocês podem ver que tem alguns que são subjetivos, como, por exemplo, boa-fé. Houve ou não boa-fé, ou grau do dano, né? O quanto isso impactou o dono daquele dado. Outros são mais objetivos. Foi uma reincidência, foi a primeira vez, já tinha acontecido. Aquele infrator é uma startup, é uma SMB, uma empresa que está apenas começando e não tinha recursos suficientes? Ou nós estamos falando de uma grande enterprise que tinha milhões e milhões de recursos e escolheu por não fazer aquele investimento? Então, os dois vão pesar aqui. Então, a gente vai ver empresas com o mesmo vazamento, com características muito semelhantes, mas de condições econômicas diferentes, que provavelmente terão multas diferentes baseado nesse inciso. E aí, os incisos que a gente acha super relevantes aqui para quando você pensa em nuvem, voltando ali para o princípio, é a adoção reiterada de mecanismos e procedimentos internos para minimizar o dano, voltado ao tratamento seguro e adequado do dado. Ou seja, você usar uma nuvem como a AWS já ganha pontos aqui. Por quê? Eu escolhi a empresa a nuvem mais segura do mercado, de acordo com estudos como o do Gartner. Eu estou aqui aplicando políticas que a AWS traz como boas práticas. Eu estou trazendo no meu processo DevSecOps. A cada sprint eu faço alguma coisa a mais. Eu tenho outros produtos pela AWS Security Hub ou contratações externas que eu estou fazendo para ter o tratamento adequado. Então, isso aqui materialmente vai reduzir. Então, vai ter uma redução grande no potencial de multa que você pode ter. E, no fim, a adoção de políticas e boas práticas de governança. E aí vai desde quem vai ter acesso aos dados, qual vai ser a sua política de encriptação. Então, aqui tem muito a ver com nuvem, porque, lembrando lá do começo, muita multa já foi decorrente de vazamentos por aí. E aí, eu quero falar rapidinho do nosso produto, do Clean Cloud Score, que
como ele pode ajudar vocês nessa jornada. Então, o Clean Cloud Score, ele vai olhar aquela parte do modelo de responsabilidade compartilhada, que é a responsabilidade do usuário. Então, vai fazer uma análise de mais de 150 itens de acordo com os principais frameworks de compliance do mercado. Então, além da LGPD, a gente vai olhar RIPA, CIS, PCI, GDPR, dentre tantos outros. E aí, o resultado, né, sai em minutos e ele é super customizável. O cliente ele pode rodar isso na periodicidade que quiser, porque, como a gente viu na lei, a lei não fala uma periodicidade específica. Então, e, além disso, o produto pode ser aplicado como um Vendor Risk Assessment. O que isso significa? Significa que esse produto pode, eu como portador de dados, eu tenho um terceiro que ele está operando aquele dado é sensível. Eu sou responsável solidário por aquele dado. Ou seja, se tiver um vazamento, eu também tenho que pagar junto com a outra empresa o que acontecer. E aí, eu posso fazer essa verificação. Normalmente, nos contratos, né, de Enterprise Software, tem cláusula que permite esse tipo de auditoria e verificar se a nuvem desse meu parceiro está adequada. Isso pode ser feito, inclusive, com o nosso produto. E aí, trazendo o produto aqui, mostrando ele de uma forma super rápida, então a gente tem duas visões. A primeira visão, que é essa visão mais executiva, em que a gente traz um score para sua nuvem, a gente traz as vulnerabilidades classificadas por grau de criticidade e uma evolução do ambiente, que é exatamente aquilo que a lei exige de você monitorar continuamente e ver que as políticas que estão sendo trazidas estão tendo um resultado positivo. Um mapa de risco para ver em quais regiões na AWS está usando a nuvem, e aí é muito fácil para um CISO identificar se tem algum lugar que não deveria ter dados. E aí uma visão mais operacional, que a gente vai entrar em detalhes nas vulnerabilidades. Então, aqui a gente vai trazer, para cada vulnerabilidade, a gente vai trazer exatamente quais os recursos com falhas. A gente tem diversos filtros para facilitar a priorização das atividades. A gente sabe que são milhares de recursos em nuvem, e aí é muito difícil você saber o que fazer primeiro. E aqui, dentre os filtros, temos até a própria legislação. Então, você pode, pelos artigos que eu trouxe ali atrás, filtrar o que você quer fazer primeiro no ambiente. Uma vez selecionado um recurso, a gente vai entrar em detalhes. Então, vai mostrar exatamente quais são aqueles recursos vulneráveis. E, para cada um daqueles recursos, a gente tem a função do risco aceito. Então, é você, como aquela pessoa que entende mais o negócio do que qualquer um, muito em linha com aquilo que eu coloquei do modelo de responsabilidade compartilhada, apontar aquele recurso e falar: isso para mim não é um problema, isso para mim não representa um risco. Essa porta está aberta porque tem uma chamada de API. Eu não uso MFA porque eu tenho um AD externo à AWS. Eu não preciso do AF da AWS porque eu tenho de um parceiro da AWS, o que quer que seja. Então, você pode fazer esse aceite de risco a nível de recurso ou a nível de vulnerabilidade, e aí conseguir trazer aquela evolução contínua, que é exatamente o que a lei exige. E também temos integrações, Jira, Trello, ServiceNow e o próprio AWS Security Hub. Então, o Open Cloud Score, como um parceiro de tecnologia da AWS, ele também permite que você veja no seu ambiente e faça exatamente esse tipo de verificação na sua nuvem e tenha tudo isso em um lugar só, junto com outros ICVs para outras dores que você possa ter. Muito obrigado pelo tempo de todos, foi um prazer estar com vocês aqui. Eu deixo aqui meus contatos, telefone, e-mail, fiquem super à vontade. E caso tenham alguma dúvida, vou dar uma olhadinha agora aqui no chat e posso apoiá-los com isso. Obrigado. Nosso time vai sempre olhar aqui, esse vídeo vai ficar publicado no canal da Clean Cloud. Então, caso tenha alguma dúvida, vocês que possam ver esse conteúdo depois, coloquem aqui, a gente sempre vai olhar e vai tentar trazer essas respostas para vocês.
e também estamos à disposição, caso precisem de algum apoio nessa jornada para deixar a LGPD em conformidade com a nuvem AWS. Obrigado pelo tempo de todos mais uma vez e bom dia.